Fala galera, beleza? O negócio é o seguinte, eu vi todo mundo comentando aí a respeito sobre a coluna do Pedro Ernesto Denardim, e ele tem uma coluna no Clique RBS, né, do grupo da RBS, e eu até aqui me escorei na parede aqui para fazer o vídeo, tô posicionado diferente, a bandeira tá aqui, a camisa tá para lá, que eu deixo pendurado, eu tô em mudança aqui, vou fazer um, um prateleira aqui, então não se preocupem com aonde eu estou gravando o vídeo, aonde eu estou fazendo esse vídeo, porque a intenção não é essa, a intenção é exatamente falar sobre essa coluna do Pedro Ernesto Denardim, que vários gremistas estão enfurecidos por conta do que ele falou a respeito sobre o Grêmio precisa devolver o Campas, que o Grêmio deveria amenizar, né, minimizar o prejuízo. E aí eu li aquela coluna dele em li várias vezes. Eu pensei, cara, preciso fazer um vídeo a respeito, preciso comentar. Isso é uma tremenda falta de oportunidade que ele tem para usar a sua influência a favor do Grêmio. E aí eu fiquei pensando, por que esse cara está fazendo isso? Ele tem uma influência tão grande no Estado, ele tem uma influência tão grande nos comentários dele, no próprio grupo que apoia ele por tantas outras coisas que ele já fez, tantas outras situações em que ele coloca. E aí ele ainda coloca assim uma coisa bem polêmica, falando que o Grêmio pagou 21 milhões por um jovem de 21 anos e que deveria devolver ele, mesmo que fosse por 15, amenizar o prejuízo, até porque o presidente do Tolima gosta muito dele e ele vai ser mais aproveitado lá. E eu fiquei tentando entender. E aí tem algumas situações que a gente precisa comentar a respeito, que eu quero passar para vocês entenderem no que ponto ele chegou, em que eu estou analisando aqui junto essa coluna dele, que é influenciadora, né? Ele influencia muito as suas opiniões, ele influencia muito qualquer clube, principalmente o Grêmio. Ele tem várias participações em fatos dentro do Grêmio, eu vou citar eles aqui para vocês. O Pedro Ernesto tem sim uma influência muito grande em cima do Grêmio. Por fato dele ser colorado, ou ele ser gremista, que na verdade eu nem sei qual é o time que ele torce, isso não vem ao caso, o fato é que ele tem um poder de influência muito grande. E aí quando ele fala que o Grêmio precisa devolver para amenizar o prejuízo, e lá no final da coluna dele ele comenta que se não for isso, que demita o técnico. Então eu tenho duas situações para colocar para vocês no final, que uma que seria, ele teria alguma situação envolvendo o próprio treinador do Grêmio, e aí a gente pode fazer aqui uma análise rápida, que o Filipão sempre vai, quando vai para entrevista, nas suas entrevistas, ou tem alguma oportunidade, ele sempre elogia outros repórteres, outros jornalistas de outras rádios, que ele é muito amigo, e ele tem sim um carinho muito especial por um e outro, que ele dá mais atenção do que um e outro. E talvez seja um certo ciúmes. Talvez, estou aqui deduzindo, conjecturando, não estou dizendo que é isso, mas possivelmente algum problema com o Filipão. E aí eu falo sobre a influência dele porque é o seguinte, alguém vai lembrar, numa época, muito tempo atrás, que ele tem influência em sim em várias situações. Eu vou comentar aqui algumas, mas a primeira que foi o grande marketing dele foi dizer Tyson ou Messi? Quem é melhor? Só o tempo dirá. E isso o Messi já estava voando quando ele fez essa coluna. E foi polêmica, porque os colorados estavam envolvidos, Libertadores, enfim. E aí depois, mais recente, para as pessoas, para essa turma que está se envolvendo agora, que está sabendo, viu essa fase vitoriosa do Grêmio, que tem muitos jovens, né, muitas pessoas, muitos jovens de 13, 12, 13, 14 anos, e não entende muito bem o que aconteceu em 2016, como é que aconteceu alguns fatos, não lembra, né, não recorda. E aí tem um caso do Bolanhos, que ele vaza um vídeo dele numa festa, uma comemoração, que ele xinga, né, ele ofende o Bolanhos, e passou por isso mesmo. O Grêmio não fez nada, a RBS muito menos, ele apenas se desculpou, que aquilo ali foi um fato de brincadeira e ficou por isso mesmo. Ao mesmo tempo, isso influencia, porque o jogador acabou indo embora do Grêmio, um jogador que era, e ele chama que o jogador ruim, mas é um jogador que ajudou sim, teve uma participação muito grande no título da Copa do Brasil do Grêmio em 2016. O Grêmio contratou o jogador a peso de ouro, uma das mais caras contratações.
E aí depois, um fato mais recente foi do Thiago Neves, que ele fala que recebeu uma mensagem do presidente Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, que o Thiago Neves estava saindo do Grêmio, que o Grêmio estava rescindindo o contrato dele. E o Thiago Neves estava em casa indo almoçando, que iria para se apresentar no clube à tarde. E ele ainda fala no programa que não precisava nem se apresentar mais, porque o Grêmio estava rescindindo o seu contrato. Ele disse que recebeu uma mensagem do presidente. Depois o presidente veio a público falar que foi um mal entendido. Mas o Grêmio teve um prejuízo de 3 milhões e 900 mil reais para rescindir com o Thiago Neves, sendo que as coisas estavam sendo tratadas de uma outra forma. O poder de influência dele é muito grande. E aí agora ele fala sobre o Hamilton Campas, o colombiano Campas, que o Grêmio contratou a peso de ouro, joia colombiana, que veio do Tolima. E aí ele vem e comenta que o Grêmio tem que devolver ele, ou revender, ou repassar ele de volta para o Tolima, ou cancelar a compra, enfim. Que o jogador está há meses aqui, cara, o jogador está há 1 mês e meio. Há meses. Quando fala assim, há meses, a gente já pensa que já passou 6 meses, né? Meio ano, 7, 8 meses. Não é há meses que nem tal Douglas Costa, que está tentando entrar numa sequência de jogos. Não, ele entrou agora. E o Grêmio sim errou, porque o Grêmio admitiu que errou na contratação do Campas, da forma de que achar que ele poderia vir resolver os problemas, mas não perceberam que a função que ele exercia no Tolima era diferente do que o Grêmio estava propondo para hoje. E aí o Grêmio começa a fazer um investimento em cima do jogador para o futuro, para ele tentar dar uma resposta esse ano, mas que para 2022, 2023 ele vai ser muito útil para o Grêmio, porque ele é um jogador, ele sim tem um talento diferente no toque da bola, no pensar de como a gente viu pelos minutos que ele jogou, a gente percebeu isso. Mas eu levo para esse lado, o outro lado da influência dele, que não seria talvez essa briga ou esses ciúmes do Filipão com outros jornalistas, mas o lado do sarcasmo. Ele quis dizer em entrelinhas que, cara, se tu não tá usando, devolve. Tu recém comprou, vai lá e devolve. Olha, não correspondeu ao que eu queria. Mas aí eu fico tentando fazer uma analogia aqui, como se tu fosse numa loja de sapato, tu gostou do sapato, comprou, passou 1 mês, estava dentro da tua caixa, inclusive eu tenho um sapato que eu comprei 1 mês e meio atrás, tá dentro da caixa, eu não usei ainda, então eu vou lá na loja, vou devolver, eu quero devolver porque eu não usei, e vou pegar o dinheiro, metade do dinheiro de volta. Então é esse tipo de... talvez essa forma de influência dele que ele tentou se expressar, mas tem que saber quem pegou o feeling da coluna, do que ele propôs. Eu acredito que ele tentou usar essa forma. Eu quero acreditar que ele usou essa forma para poder dizer assim, cara, se tu não vai usar o jogador, devolve. Tu tá pagando o cara parcelado, então faz um negócio com o Tolima para devolver o cara, já que o presidente de lá gosta dele. Se pode acontecer isso ou não, como no mundo de negócios, de repente pode acontecer. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando em tudo que ele já influenciou negativamente o Grêmio, se realmente isso não é uma tirada de sarro ou algo para prejudicar o clube ou para tumultuar cada vez mais, porque ele também já tem a informação de que o Hamilton Campas vai jogar contra o Sport neste final de semana. E realmente ele é sim uma joia do futebol colombiano. Essa que é a pegada correta da coluna dele. Na minha visão, esses 2 pontos. Ou ele está tirando um sarro com o Grêmio e dizendo para devolver pelo fato de não estar utilizando, ou realmente ele está dando mais um pitaco para tumultuar o ambiente e prejudicar o Grêmio. Pelo histórico, as últimas são essas. Beleza? Chegou até aqui, valeu, dá o like, se inscreve e ativa as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.